Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Nessa aula, eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas 224 e 225, lembrando que na página 225 era para fazer apenas os números 2 e 3. Número 1. Resolva a cruzadinha ao contrário. Ao contrário, porque a cruzadinha já está preenchida, né? O que a gente precisa fazer é elaborar questões para as respostas que já estão na cruzadinha. Escreva as dicas para cada palavra da cruzadinha nas linhas abaixo, de acordo com as informações do texto anterior. Número 1. Tupi. O que Tupi lembra vocês? A primeira rede de televisão brasileira, né? Que foi fundada em 1950 por Assis Chateaubriand. O 2 é São Paulo. E São Paulo, gente? Cidade na qual foi montado o primeiro estúdio de TV brasileiro. 3 é Petrópolis. Petrópolis lembra o que vocês? Uma das cidades que receberam as primeiras transmissões de rádio no Brasil. Lembrando que essa primeira transmissão aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. Estava havendo uma comemoração do centenário de independência do Brasil. Centenário, gente, quer dizer que fizeram 100 anos, tá? A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822 e em 1922 fez 100 anos de independência brasileira. 4 é telefone. Aparelho bastante admirado por Dom Pedro II durante visita a uma exposição nos Estados Unidos. Dom Pedro II, ele era imperador do Brasil. Imperador é uma forma de governo. E Dom Pedro II, ele viajava muito. Houve uma exposição nos Estados Unidos e Dom Pedro foi convidado a visitar essa exposição. E lá estava Grambel, num cantinho isolado. Como Dom Pedro já o conhecia, Dom Pedro foi até ele e ficou admirado com a invenção de Grambel, que era o telefone. 5. Telégrafo. Aparelho utilizado na transmissão de mensagens, inventado em 1835 por Joseph N. e Samuel Morse. Foi o primeiro aparelho inventado para a transmissão de mensagens, né? Foi o primeiro instrumento de telecomunicação. Samuel Morse, ele desenvolveu o código Morse. Foi a partir do código Morse que foi possível enviar as primeiras mensagens a longas distâncias. 2. Os telefones celulares, com o tempo, passaram a ter mais recursos. Que outras funções as pessoas encontram nesses aparelhos, além do recurso de fala? E são vários, né, gente? Às vezes tem recurso no celular que a gente nem conhece, que a gente nem sabe usar, não é verdade? Então, além da fala, câmera fotográfica, rádio, programas de acesso à internet, dicionário, calculadora, calendário, tem celulares que têm televisão. São vários esses recursos, né? 3. A internet é um dos recursos mais utilizados para a comunicação atualmente. Que sites ou programas de comunicação via internet você conhece? Existem vários, né? Eu coloquei os mais comuns, né? Os mais populares. Facebook, Twitter, e-mail e o Google. Quem não conhece o Google, né? Gente, finalizamos a nossa correção. Vamos continuar com a matéria. Agora, a partir desta aula, nós vamos conhecer a história dos meios de transporte. Vamos conhecer os meios de transporte de ontem e de hoje. E vamos analisar a evolução desses meios de transporte, né? Esses meios de transporte, eles não vão surgir do nada. Eles vão ser adaptação, aprimoramento, a partir de um surge o outro. É uma evolução. Antigamente, os homens eles eram nômades e apenas as suas pernas eram o meio de transporte. O que quer dizer nômade, gente? Nômades são aquelas pessoas que não têm morada fixa, que estão o tempo inteiro se deslocando de um local para outro. Por quê? À procura de alimento, para se abrigar, né, contra condições climáticas,
à procura de água. Então, nômades, os nossos antepassados, bem antepassados, eles eram nômades. Depois de um tempo, muito tempo, eles vão se tornar sedentários. O que quer dizer isso? Já escutou aquela expressão, nossa, fulano é tão sedentário? É que fulano é muito parado, né? Então, sedentário é quando eles criam residência fixa, criam moradia fixa. Eles não vão mais ficar se deslocando de um local para o outro. Por que eles vão se tornar sedentários? Eles vão aprender a desenvolver a agricultura. Então, eles vão produzir seu próprio alimento. E ali, produzindo seu próprio alimento, eles vão aprender a domesticar alguns animais. E estes animais vão servir como meio de transporte. Transporte de pessoas, de cargas, de mercadorias, né? Quando eles eram nômades, eles usavam só as pernas, né? Para se transportar. Lembrando, gente, que a navegação sempre foi utilizada pelo ser humano. Antes do desenvolvimento das embarcações, o ser humano ele atravessava rios, né? Se locomovia pelos rios através de troncos de árvore. A roda. Qual que é a importância da roda, gente, em relação aos meios de transporte? A roda é uma das invenções mais importantes da humanidade. Por que a roda é tão importante assim? Tem essa importância tão extraordinária? Porque além de ter promovido uma revolução no campo de transportes e de comunicação, a roda ela foi sofrendo adaptações, foi sofrendo transformações e passou a fazer parte de diversos mecanismos e contribuiu para a evolução, o progresso do ser humano. Esse progresso e essa evolução em relação à comunicação, em relação ao desenvolvimento de equipamentos, a invenção da roda aconteceu, segundo alguns estudiosos, na antiga Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, e promoveu uma revolução e contribuiu para o impulso, né, ao progresso humano, para o desenvolvimento do progresso humano. As primeiras rodas elas eram bem pesadas, mas foram sofrendo adaptações, foram sendo aprimoradas, né, foram sendo adequadas aos diversos usos. A invenção da roda foi um salto nos meios de transporte. Com ela foi possível transportar mais mercadorias e pessoas com mais rapidez. Quando eu falo mercadorias, gente, são cargas também, tá? A roda propiciou o surgimento dos primeiros veículos. Que tipo de veículo? Veículo de tração animal. Esses veículos de tração animal, gente, a gente fala tração animal, é porque eles eram movimentados, né, com um animal. Os meios de transporte são o reflexo da sociedade. Conforme o homem evolui, a maneira de se transportar, né, também vai se transformar. Com a invenção da roda, vão surgir os primeiros meios de transporte de tração animal. Essa imagem aqui é uma das primeiras representações da roda em tumbas de faraós na Mesopotâmia. Os faraós, gente, eram reis. Os faraós, eles eram considerados como deuses naquela época, pelas civilizações antigas, né? Principalmente pela civilização egípcia. Na antiguidade, foram desenvolvidos veículos para os diversos fins, transporte de pessoas, cargas e até mesmo como instrumento de guerra. Esses veículos, gente, são esses veículos de tração animal. Os veículos a motor, né, a vapor, só vão surgir muito tempo depois. Nessa imagem, nós vemos um veículo transportando algumas pessoas. Era muito comum, gente, naquela época, haver conflitos entre povos, né? E o povo perdedor se tornaria prisioneiro de quem ganhava, e acabando se tornando escravos, né? Prisioneiros de guerra. E eles eram transportados, né? Nessas carruagens, nesses meios de transporte, nesses veículos. Nessas imagens aqui, nós temos os diferentes tipos de roda.
Observem que com o passar do tempo, gente, as rodas, né, e os veículos de tração animal, eles vão sendo aprimorados, eles vão sendo aperfeiçoados, eles vão sendo adequados àquele momento, àquela situação, àquela época. A civilização egípcia, que existiu há milênios, conheceu o carro de guerra através da invasão de um povo, os Ixos. Esse povo chama-se Ixos. A partir desse conhecimento do carro de guerra, os egípcios vão aprimorar esse carro. Os egípcios vai torná-lo mais leve, mais rápido, podendo alcançar longas distâncias. E isso vai dar uma vantagem para os egípcios. Os egípcios são uma civilização, gente, que vai desenvolver uma cultura muito rica, né? Que vão desenvolver grandes obras, como as pirâmides do Egito, e vão aprimorar esses carros de guerra. Na antiguidade, foram construídas estradas pavimentadas com pedras para facilitar a passagem destes veículos. Os primeiros povos a construir essas estradas foram os egípcios, mas quem vai se destacar, gente, serão os romanos. Os romanos vão construir várias estradas para ligar Roma aos territórios conquistados. Lembra que nós estudamos sobre o Império Romano, que era um grandioso império, que nós inclusive estudamos sobre os nobres romanos, né? Que eles tinham moradias de luxo, moradias grandiosas, com divisões e com vários cômodos, e que esses romanos cobravam vários impostos dos territórios que eles conquistavam. Então, eles precisavam de estradas para se locomoverem, né? E o desenvolvimento do transporte, a tração animal, vai facilitar esse transporte. Inclusive, gente, na antiguidade, até o comércio se intensificou com o desenvolvimento desse meio de transporte. Antigamente, né? Muito antigamente, os primeiros meios de transporte utilizados eram os animais, cavalos, bois, elefantes. Com o passar do tempo e vão surgindo as necessidades, o ser humano ele vai aprimorando até chegar nos meios de transporte atuais, como nós vamos ver durante essa aula e nas próximas aulas. Foi a partir da primeira revolução industrial que aconteceu no século XVIII na Inglaterra que a tecnologia, gente, ela vai aumentar a quantidade e a eficiência dos meios de transporte. Como assim? O que é revolução industrial? É quando os países eles começam a ter indústrias, é quando começam a surgir, a ser desenvolvidos os produtos industrializados, quando surgem as primeiras fábricas. E quando surgem as primeiras fábricas, vai surgir a necessidade de transporte, de um transporte mais eficiente. Então, vai ser criado primeiro o motor a vapor. Do motor a vapor vai surgir a locomotiva. A locomotiva é esse tipo de transporte aqui que nós estamos vendo. Por que do motor a vapor surge a locomotiva? São aprimoramentos, são aperfeiçoamentos, é evolução de um para o outro. Qual que é a diferença, gente, dos meios de transporte antigos, né, para a locomotiva? Nesse tipo de meio de transporte, na locomotiva, no motor a vapor, não precisa da força de um animal, não precisa da força de uma pessoa. O motor é capaz de movimentar este meio de transporte. E isso vai revolucionar o transporte, principalmente nos países que vão se industrializar, nas nações industrializadas naquela época. A locomotiva vai se espalhar por vários lugares do mundo. Várias estradas vão ser abertas, várias ferrovias vão ser construídas. Depois da locomotiva, com o desenvolvimento industrial, outros veículos vão sendo construídos, vão sendo aperfeiçoados, aprimorados.
vai surgir o veículo de motor a combustível, ou seja, aquele que usa gasolina, aquele que usa óleo diesel, e então vai ser inventado o automóvel, que é o carro comum que a gente conhece, né? E vários outros veículos também, gente, vão sendo inventados de acordo com a necessidade da sociedade. Gente, por enquanto eu vou ficar aqui nessa aula, tá? Na próxima aula nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as locomotivas, sobre a Maria Fumaça, nós vamos estudar um pouquinho mais, tá bem? Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Se for preciso, gente, voltem na videoaula e façam anotações para fixar o conteúdo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.